Então, quando nós falamos de filosofia do direito, é importante também falar de um herdeiro do pensamento kantiano, um filósofo que influenciou muito na sua época e também no século XX, que é Hegel. Georg, né? Wilhelm Friedrich Hegel. Então, Hegel, ele é a sua obra principal, e ali também ele vai abordar o tema do direito nessa obra principal, é a fenomenologia do espírito. Embora ele tenha uma obra sobre o direito, propriamente sobre o direito, que é os princípios da filosofia do direito. Esse Grundlinien der Philosophie des Recht, né? De Hegel. Embora a sua obra principal, onde tem todo o seu pensamento, de fato é um sistema completo, nós poderíamos dizer assim, tudo muito entrelaçado, que é a fenomenologia do espírito de Hegel. Uma obra principal, influenciou muitos pensadores, né, depois de Hegel. Hegel também é filho de Kant, né? Kant é um grande filósofo do idealismo alemão, né? Porque ele coloca o conhecimento no a priori, né? Nas ideias, podemos dizer. No sujeito está o conhecimento. O conhecimento não está fora na realidade, mas é algo que até mesmo o sujeito produz, ele produz conhecimento, né? Na filosofia do idealismo alemão. Hegel vai ser o cume desse pensamento idealista, né? Nós veremos como. Primeiramente, um pouco só para explicar o que Hegel entende por Geist, o espírito. O espírito, o Geist, para Hegel, indica a estrutura profunda, racional e objetiva da realidade em sua construção histórica. Para Hegel, a realidade é histórica. A história é um fluxo, né? Um contínuo desenvolvimento, uma evolução, né? Um progresso contínuo. Então, o espírito é essa realidade objetiva, para ele objetiva, né? Para nós, talvez, ou para outros filósofos, é algo mais idealista, mas ele chama de realidade objetiva, porque o espírito, né? A ideia é a realidade para Hegel. Então, a realidade objetiva na história, o desenvolvimento da história. O Geist, por assim dizer, é uma síntese da ratio, ou seja, uma razão intrínseca, né? Nós somos racionais, então raciocinamos interiormente, e um espírito que anima, né? De fato, a palavra espírito significa também sopro, né? Sopro vital, algo que dá animação para os seres, né? O livro do Gênesis diz que Deus formou o homem do lodo da terra e soprou nas suas narinas um espírito vital, né? Ou seja, o Geist é uma síntese de algo que está raciocinando internamente e ao mesmo tempo dando vida à sociedade, né? À história. Não se trata do espírito individual, mas do desenvolvimento do processo objetivo da história. Talvez para entender um pouquinho melhor o pensamento hegeliano, eu aqui coloco um esquema. Claro que todo esquema, por um lado, ele facilita, mas por outro lado, ele também banaliza um pouco o pensamento hegeliano, né? Mas a fenomenologia do espírito é uma obra também dificílima de ler, né? Chega um momento assim, dá até tontura ao ler a fenomenologia do espírito de Hegel, né? Acho que é uma das obras mais difíceis da humanidade de ler, é muito intricada, muito vai para frente, vai para trás, de repente você se perde, tá falando do que aqui? Meu Deus, o que é isso, né?
Mas aqui tem uma estrutura, quando vocês lerem a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, tenham presente esse esquema que eu apresento aqui nos slides para vocês. Né? Hegel, ele é o filósofo da tese, antítese, síntese, coisa que ele bebeu, né? Ele não é original nesse assunto. Hegel era um grande leitor de um filósofo neoplatônico do século V, chamado Próclo. Próclo tem vários escritos sobre a filosofia de Platão, por exemplo, a teologia platônica de Próclo, a teologia, vários escritos comentando o pensamento de Platão. E Hegel, ele era um grande leitor da filosofia de Próclo. Né? O pensamento neoplatônico, ele divide a realidade em 3 etapas. Uma etapa do uno, chamado de uno, da unidade suprema, o primeiro princípio supremo, que é totalmente imutável, eterno, inefável. Né? O uno, chamado de uno, o primeiro princípio, a unidade suprema, que é totalmente imóvel, imutável. Né? Não tem movimento nenhum, não tem, é uma totalidade, uma plenitude. Só que Plotino e os neoplatônicos, depois eles colocam um segundo princípio, que já é um primeiro movimento, que é a inteligência, né? O entendimento, que é um movimento, mas é um movimento intuitivo, instantâneo, né? Ou seja, a inteligência conhece tudo de modo intuitivo. E, segundo Plotino, na inteligência estavam todas as ideias de Platão. Né? Ali residiam na inteligência as ideias. E depois da inteligência deriva, como se fosse uma cascata, uma emanação, outro terceiro princípio chamado de alma, psique, que, contemplando as ideias contidas na razão, dá origem às almas individuais e depois também ao mundo material. Né? Então, esses 3 primeiros princípios neoplatônicos vão tentar explicar toda a realidade, né? Através do uno, da inteligência e do espírito. O que acontece com os filósofos neoplatônicos depois de Plotino? Acontece o seguinte, né, que os filósofos neoplatônicos têm a dificuldade de manter o sistema plotiniano. Porque ou você salva a imutabilidade do primeiro princípio, ou você salva a gradatividade dos seres. Né? Os filósofos, depois de Plotino, ficam numa sinuca de bico. Né? Diz, olha, o pensamento plotiniano, pois está em crise. Né? Como manter a imutabilidade do primeiro princípio, que ele é imutável, mas ao mesmo tempo que tudo deriva do primeiro princípio. Né? Então, para Plotino e os neoplatônicos, Plotino não, mas os neoplatônicos, por exemplo, Porfírio, o mesmo Próclo, outros autores neoplatônicos, vão então estabelecer entre um princípio e o outro uma série de tríades, né? Uma série de trindades, de certa trindade, né? De várias trindades que vão tentar explicar o movimento do cosmos, mantendo a imutabilidade do primeiro princípio. Né? Ele é imutável, ele não tem nenhum movimento. Mas se ele não tem movimento, como que ele emanou a inteligência? E como da inteligência emanou a alma, etc. Né? Então Hegel era grande leitor de Próclo. Próclo é um grande autor que fala dessas trindades. Então fala, por exemplo, do ser, da inteligência, da vontade, né? A Santo Agostinho também, ele é neoplatônico, né? Tem muito da influência neoplatônica. Então ele vai falar, por exemplo, da essência, da razão e do amor,
né? A Trindade, explicando com categorias filosóficas da sua época. Né? Então, Hegel, ele lê muito os neoplatônicos, sobretudo a teologia platônica, né? Os elementos de teologia platônica de Próclo, esse filósofo neoplatônico pagão, né? Que fazia essa série de tríades, de várias tríades, de várias trindades, né, chamado em latim as trinitates, as diversas tríades. O sistema hegeliano é também um sistema triádico. Então, ele fala que em primeiro momento existe o espírito, o Geist, só que de modo subjetivo. Depois o espírito subjetivo, ele deriva num espírito objetivo e finalmente uma síntese se transformando em espírito absoluto, né? Uma tese, antítese e síntese. Agora, o próprio espírito subjetivo também está cheio de tríades. Ele, em primeiro lugar, é uma consciência, por exemplo, e a própria consciência também é uma tríade. Tem a tese, a sensibilidade, a antítese, que é a percepção, e depois a síntese, que é o entendimento, que é a junção de sensibilidade e percepção. Né? Então, aqui é um pouquinho a teoria do conhecimento de Hegel. Né? Então, o conhecimento começa com a sensibilidade, depois vai para a percepção interna e gera um conhecimento racional, o entendimento. Né? Um processo de tese, antítese, síntese, que é o movimento da consciência, a consciência ainda subjetiva. Agora, essa consciência subjetiva, quando ela chega até o conhecimento, ela se transforma, portanto, em autoconhecimento, autoconsciência. E ela o faz através também dessa tese, antítese e síntese da consciência individual, que se confronta com a tese, com a antítese, desculpe, que é o patrão, ou seja, o outro, e que se faz aí a síntese, ou seja, no encontro entre o eu subjetivo e o patrão, onde está o servo, o escravo. Né? Notem, o pensamento marxista, ele é fortemente influenciado pelo pensamento hegeliano. Né? Por exemplo, a luta de classes, a luta entre o patrão e o empregado, o trabalhador, etc. Né? Então, a luta é mesmo necessária no pensamento de Marx para desenvolver o espírito, para que o espírito progrida, né, segundo essa concepção. Aqui, claro, Hegel ainda fala de muitas outras fases. Aqui eu estou bastante simplificando o pensamento hegeliano. Né? Depois, quem quiser aprofundar, eu desejo boa sorte, boa leitura, né, da obra de Hegel. Mas a autoconsciência depois vai se converter, né, essa tese, essa antítese, se converte numa síntese na razão. A razão é a superação dessas teses e antíteses, dessa luta, desse confronto, através da ação. Né? Porque, de fato, o raciocínio é uma espécie de movimento, né? Através do silogismo, por exemplo. Nós temos uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão que eu chego. Né? Então eu digo, por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Né? Então é uma espécie de movimento. Eu vou do desconhecido até o conhecido através do progresso nas premissas. Né? Agora, o espírito subjetivo, quando ele chega ao seu cume, que é a razão, o próprio espírito subjetivo se confronta, ele se encontra, ou seja, ele se desenvolve na sua antítese, que é a objetividade, que para Hegel também tem 3 fases, né? Ou seja, ele é herdeiro do pensamento de Próclo.
e do pensamento neoplatônico. Nesse sentido, Hegel não inventou nada, né? Só que, por assim dizer, Hegel é um neoplatônico ao contrário, né? Enquanto, por exemplo, para Plotino, o primeiro princípio é rico de ser, é rico de beleza, e depois ele vai se depauperando nos seres inferiores, como se fosse, por exemplo, né, uma cascata, onde, quando a gente vai para a nascente do rio, né, aquela água é limpa, é pura, conforme a gente vai descendo o manancial, a água vai se misturando com terra, com galhos de árvore, com insetos, com rã, sapo, né? E aquela água vai se contaminando. Então, o primeiro princípio para Plotino e para os neoplatônicos é rico de ser, rico de beleza, rico de perfeição. E ele vai se empobrecendo ao longo do movimento, né? Hegel é um Plotino ao contrário, é um neoplatonismo ao contrário, ou seja, o primeiro princípio, ou seja, o Geist, o espírito, no começo ele é pobre. E o próprio Hegel fala no começo da fenomenologia do espírito, que no princípio era o nada, né? Ele coloca o nada como primeiro princípio, né? Coisa que para a filosofia grega isso daí era impensável, né? Do nada, nada deriva. O nada não pode ser um princípio do ser, né? Mas Hegel vai colocar o Geist no princípio como a nulidade total, a ausência de ser, a pobreza total, que depois vai se enriquecendo, vai se desenvolvendo, vai se enchendo de beleza e de perfeição conforme o progresso da história, né? Então, o espírito subjetivo vai depois derivar no espírito objetivo. Uma primeira tese, uma primeira objetividade do espírito é o direito. E o direito, para Hegel, aqui ele é filho de Kant, né? Para Hegel, o direito é a representação externa da ação. Ou seja, uma representação externa. Vocês vão se lembrar quando nós falamos de Kant, que para Kant o direito é algo externo, né? A lei é algo externo, é o sujeito que vai interiorizar depois a lei externa. Vai, por assim dizer, com a sua liberdade, valorizar aquela lei. A mesma coisa faz Hegel no espírito objetivo. E ele dá ainda um passo mais que Kant não havia dado, né? Então, a primeira tese é o direito, que é a representação externa da ação. É a moralidade, ou seja, a liberdade do espírito, que vai interiorizar ou seja, vai interiorizar os valores da lei, né? A moralidade é a antítese, que vai completar aquilo que a tese não tem, né? A moralidade do sujeito vai valorizar a lei. E para Hegel, a última etapa do espírito objetivo, aqui também eu pulo as diversas teses e antíteses dentro de cada etapa, né? Senão ficaria muito complexa a coisa. A última etapa do espírito objetivo é a eticidade, chamada por Hegel de eticidade, que é uma síntese de lei e da moral individual, da moralidade, só que agora numa nova síntese, já não a lei moralizada individualmente, mas a lei moralizada socialmente, através do Estado, né? Para Hegel, o Estado é a plenitude do espírito objetivo, né? Então, a noção de Estado para Hegel é importantíssima e vai influenciar muito o pensamento de vários regimes do século XX, onde, por exemplo, Mussolini dizia, né, nada se deve fazer fora do Estado, tudo no Estado, com o Estado, nada sem o Estado, né? Porque o Estado é a objetividade do espírito, ou seja, o Estado é moral, né? Porque
a moral individual está no agir social. Interessante, Mussolini, por exemplo, ele muitas vezes dizia, né, que ou seja, o indivíduo, nesse sentido, conta pouco. O importante é o Estado, fazer grande o Estado. Né? Então, por exemplo, o pensamento do fascismo vai muito nessa linha. Não digo que Hegel seja a influência direta, né, no pensamento do fascismo, mas tem ali também a sua mão. Né? Então, para Hegel, o Estado vai ser essa concretização do espírito objetivo. O indivíduo fica absorvido no Estado. A moral individual é absorvida na moral estatal, por assim dizer. É bom o que o Estado faz, é mal aquilo que vai contra o Estado. Hegel, por exemplo, ele chegou a afirmar que ele dizia que existiam povos que existiam, mas que não eram reais. Né? Parece contraditório. Como assim? Existem povos que existem, né? Há povos que existem, mas que não são reais? Porque para Hegel, um povo só é real quando ele está organizado em um Estado. Então, por exemplo, sociedades mais primitivas, que não têm um Estado forte, quase um Estado totalitário, para Hegel não existe, ou seja, existem, estão aí, mas não são reais. A realidade é o espírito que se encarna, por assim dizer, no Estado. Né? Vejam, pois, a problemática que está de trás, né, de um pensamento desse tipo. Né? Agora, Hegel, embora a maioria dos filósofos posteriores vão enfatizar o papel do Estado, né, no pensamento, e vão desenvolver depois teorias de Estado, como, por exemplo, o fascismo, o nazismo, etc., né? Hegel, ele queria chegar no seu pensamento ao espírito absoluto. Né? Coisa que, digamos assim, fora da filosofia da arte, da filosofia da religião, fizeram pouco caso ao pensamento hegeliano. Né? Pelo menos não é muito difundido. Tem estudos, sem dúvida, mas quando se fala de Hegel, se fala muito da noção que ele tinha de Estado, né, da tese, antítese, síntese, etc. Né? Para Hegel, então, o espírito objetivo ainda ele está imperfeito, falta uma nova síntese. Essa síntese vai juntar objetividade e subjetividade no espírito absoluto. Absoluto aí é a completude. Aí ele está totalmente completo, o espírito. Que é, em primeiro lugar, a tese, a arte. Né? A arte, para Hegel, Hegel é um dos primeiros filósofos da arte. Né? Interessante. Quem tem interesse depois em estudar filosofia da arte, Hegel é sempre um dos primeiros pensadores. Não que os antigos não falassem da arte. Né? Aristóteles, por exemplo, tem um tratado sobre a poética. Um tratado, por exemplo, na poética, ele fala do teatro, é um tipo de arte, né? Fala da tragédia, da comédia, né? Mas, digamos, é Hegel que dá um sistema para a filosofia da arte. Para Hegel, a arte, essa tese, essa primeira tese, nada mais é do que uma intuição sensível da realidade. Ok? Então, a arte é uma intuição sensível. Né? O artista trabalha com esta intuição, ele faz arte. Então, por exemplo, o artista ele imprime uma intuição cheia de sensibilidade, de cores. Né? É uma primeira fase do espírito absoluto. A antítese, a segunda fase do espírito absoluto para Hegel é a religião, que já não é uma representação sensível da realidade, mas uma representação abstrata da realidade. Né? Porque para Hegel, a religião trabalha com símbolos, com ritos abstratos, símbolos abstratos. Né?
Então, nesse sentido, a religião é uma ulterior perfeição do espírito absoluto, que trabalha com simbologias, né? Então, por exemplo, vamos ceder a Hegel e vamos citar aqui como exemplo o próprio cristianismo, né? O catolicismo. Nós trabalhamos muito com realidades simbólicas, o símbolo da fé, né? Por exemplo, até mesmo os sacramentos, que eles representam aquilo que nós celebramos, né? Representar não no sentido subjetivo, mas de fazer presente, né? Apresentar de novo, né? Tornar presente de novo aquele mistério que Cristo realizou, né? Então trabalha com símbolos, com ritos, etc. É um passo mais abstrato, né, do que a arte. A arte é sensível, eu preciso ver a beleza, ver os traços artísticos. A religião não, trabalha com símbolos. Então, por exemplo, em culturas mais primitivas, religiões mais primitivas, sei lá, uma pedra simboliza, sei lá, uma força divina, né? Para as religiões nórdicas, o raio era símbolo da força de Thor, por exemplo, né? Do deus Thor. Então tinha toda essa simbologia. Já é algo um pouquinho mais elaborado racionalmente. Mas a religião, para Hegel, deve ser superada na etapa final pela filosofia, que já é uma representação da realidade, não de modo sensível, nem de modo abstrato, mas de modo conceitual. E para Hegel, a última filosofia, que depois da qual não haveria nenhuma outra filosofia, é a filosofia dele mesmo, né? Hegel dizia, ele tem essa frase, né, que a coruja alça o seu voo ao entardecer, né? A coruja sempre foi símbolo da filosofia, né? Do filósofo, porque a coruja parece ali, tem aquela atitude filosófica, muito calmo, reflexivo, observando, né? Parece que a coruja está rumiando coisas, está ali refletindo, né? Símbolo da filosofia. E para ele, a filosofia chega ao cume, chega ao fim com a sua própria filosofia, né? Então, para a tristeza de Hegel, a filosofia não acabou depois dele, né? A filosofia continuou. Então, para Hegel, o direito, então, é parte do espírito objetivo e tem a sua síntese na eticidade, a síntese entre o direito abstrato e a moralidade individual, que agora interagem com os outros, né? O espírito, a eticidade, também, como eu lhes disse, tem essa tese, essa síntese, essa antítese e essa síntese. Hegel, ele vai falar da família, que é uma primeira eticidade, onde o sujeito já é moral, não individualmente, mas com seus pais, com seus irmãos, né, o marido, a mulher. É uma primeira interação do indivíduo. É um primeiro agir moral em relação à família. Aqui também Hegel é herdeiro da filosofia antiga, né? Quando se falava de filosofia política, primeiro se falava da família, a importância da família, depois da sociedade civil e depois da política, né? Da polis, o governo, etc., né? Era típico desde Aristóteles por todos os tempos, todos os séculos, né? Aqui Hegel simplesmente coloca num sistema isso. E depois a segunda etapa da eticidade para Hegel é a sociedade civil, que desenvolve-se em primeiro lugar no sistema de necessidades, né? A sociedade civil surge para colmar as necessidades humanas, né? Preencher as necessidades humanas, mas também para, por exemplo, né? Comer, beber, vestir, etc., mas também para administrar a justiça.
e depois também para administrar, exercer a segurança. Então, aí vem os corpos de polícias, as corporações, porque as corporações nada mais são do que um modo de proteção, né? Então, vamos fazer uma corporação de agricultores. Entre nós nos ajudamos, né? Nos protegemos. Uma corporação de artesãos. Entre nós nos ajudamos e nos protegemos, né? Agora, a sociedade civil, para Hegel, só encontra o seu cume, como eu lhes disse, no Estado, onde a rede dessas relações se unifica numa constituição. Olha aqui outra vez mais a influência do pensamento iluminista. Porque o Estado não é expressão de uma vontade individual, mas da vontade universal, né? A confluência das vontades está no Estado, né? Então, Hegel, com este pensamento, ele, né, vai influenciar muito no século XX, no surgimento de muitos estados até mesmo totalitários, né, e outros pensadores do século XX. Nós poderíamos, inclusive, concluir, fazendo um juízo sobre o pensamento de Hegel. Primeiro, o individualismo hegeliano cai num estatismo. Nós poderíamos dizer que o individualismo típico do iluminismo vai ser substituído por um estatismo, um forte estatismo, comprometendo então a liberdade individual, né? Quando nós estudamos, por exemplo, a política antiga, nós vemos até mesmo a doutrina social da Igreja, quando fala da política, fala que a política ela está também, deve estar ao serviço da dignidade da pessoa humana e da construção do bem comum. Quando o agir estatal, o agir político, fere a pessoa humana na sua dignidade, ou fere o bem comum, privilegiando grupos, etc., pois ali, digamos assim, tem uma ação injusta, né? Porque o indivíduo, ou seja, a pessoa humana, é o centro da reflexão, é o centro da, digamos assim, da organização jurídica e política de uma sociedade. O ser humano se organiza juridicamente porque isso para ele é um bem, redunda no seu proveito, né? A concepção hegeliana elimina o sujeito, elimina o indivíduo, né? Num poder, numa vontade abstrata estatal. O direito ao início para Hegel é privado e relacionado com a propriedade e liberdade, mas em segundo momento o direito está chamado a ser uma lei moral relacionada com a virtude, até finalmente desenvolver o verdadeiro direito para Hegel, que se manifesta em instituições coletivas, como, por exemplo, a família, a sociedade e o Estado. Sobretudo o Estado, que vai ser o cume dessas outras instituições, né? Então, o direito em Hegel, ele pesa totalmente sobre o Estado. O que é direito, o que o Estado estabelece, né? Ok, então poderíamos dizer assim, em síntese, que este vai ser o pensamento hegeliano sobre o direito e também sobre a política, né? Vale a pena frisar, enfatizar que esse forte idealismo, né, do pensamento alemão, ou seja, o sistema hegeliano é um sistema muito concatenado, muito, né, em diversas fases, mas ele tem toda a sua base nos pressupostos, por exemplo, kantiano, né, do conhecimento kantiano. E depois também naquela filosofia neoplatônica de Proclo. Então, acho que com isso é suficiente para nós
pelo menos entendermos um pouquinho o pensamento de Hegel e a sua influência em outros sistemas.